Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Solte aí. Eu poderia usar outros textos, como o Evangelho de João, podeis assentar, como o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós, e escolhi para quê? Para que vá e dê frutos. Tanto esse último versículo que eu acabara de ler, assim como os demais versículos que foram lidos aqui agora há pouco, eles têm uma coisa em comum, que é o título que a gente vai dar hoje sobre o chamado. E eu já quero perguntar assim, para passar o frio, né? Dar um susto, a gente dá um choque em vocês. Eu queria saber de vocês que estão aqui hoje, se eu estou nesta noite conversando, ministrando para pessoas que têm um chamado de Deus. Se você é uma pessoa chamada de Deus, levanta a sua mão. Amém. Então, a primeira pergunta, ela é perniciosa. Ela é conveniente para a segunda pergunta. Agora eu quero saber o seguinte, pode ser no individual agora, não no coletivo. Quem quiser ir respondendo aleatoriamente, pode. Você foi chamado para quê, irmão? Você que levantou a mão. Qual é o seu chamado? Servir? Evangelizar? Fazer parte da obra de Deus? Tem alguém que sabe do seu chamado? Você falou que você tem certeza que você foi chamado. Agora você não pode dizer assim, eu fui chamado, mas não sei para quê. Porque eu fui chamado, eu fui. Agora, para quê? Eu sei. É como se você dissesse assim, eu não sei nem meu nome. Você foi chamado para quê, irmãos? Vamos lá, irmãos, eu preciso da igreja. Você foi chamado para quê? Ajudar a obra. O que mais? Quero no medo. Vamos, irmãos. Tá bom. Eu estou vendo que vocês estão quietos. Eu vou ter que usar o gatilho da provocação. O gatilho do bem. Ô Silvio, você acha que você foi chamado para quê? Evangelizar. A Jamil, você foi chamado para quê? Ganhar alma. Ciro? Ajudar na obra. Amém. Então vamos mudar o tom agora. A gente está no light ainda, tá? Agora daqui a pouco a gente vai para o arroz, depois feijão tropeiro e aí mocotó. Nós estamos ainda no arrozinho ainda. Me fala uma coisa. Aqui em Efésios 4:11 diz que uns foram chamados para doutores, pastores, profetas. Então vamos começar pelas pessoas ungidas daqui. Aí eu vou começar por mim, tá bom? Eu vou tirar a pedra primeiro em mim, depois eu atiro nos demais. Uma pedra angular, não é aquela pedra de Madalena não. É aquela pedra de quina angular que é Jesus, tá bom? Qual é a função do pastor? O que um pastor tem que fazer? Na opinião de vocês, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha função no ofício de pastor? Qual é a minha função? Cuidar das ovelhas. Beleza, o que mais? Evangelizar. Errou. Aí eu já vou fazer isso para a gente ganhar tempo. O que mais? Qual é o ofício de pastor? Ensinar. Ensinar, apacentar as ovelhas. O que mais? Cuidar das ovelhas. Perfeito. Vamos lá. Se der fora, eu falo. Ó, deu rata. Vai. É relativo, não entendi muito. Não. Terapeuta. Um atendimento pastoral. Atendimento pastoral. Ouvi entender.
exortar? A Bíblia fala ensinar, exortar, edificar, aconselhar. Beleza, o que mais? Tem mais alguma coisa que é atribuído a mim, que vocês estão esquecendo, gente? Por favor, eu preciso saber das minhas atribuições. Não, um guia lá no terreiro. Guia. Não, eu sou um mestre, um professor, o meu mentor. Guia, tá bom. Não, mas eu entendi. Ela falou no lado do bem, mas é porque tem guia em outros lugares. Então, o que mais? O que mais me compete fazer? Fala para mim. O que mais me compete? Eu preciso saber das minhas obrigações, dos meus ofícios, meus deveres com Deus. Eu preciso saber. Liderar? Ok. Tá bom aí? Tá bom? Outro dia a gente dá mais coisa para o pastor. Beleza. Então, meu ofício é esse. Agora eu quero fazer uma pergunta dentro de mim mesmo. Eu sou evangelista ou sou pastor? E qual a diferença entre o evangelista e o pastor? Não, o pastor vocês acabaram de falar, você já sabe agora, acabou de ser dito qual é o ofício do pastor. E ninguém falou, o pastor tem que evangelizar, embora o pastor evangeliza, mas o evangelista, o nome evangelista é para quê? Vem de evangelizar. E o que é evangelizar, na opinião de vocês? É mais ou menos o que Carla está falando. Evangelizar é você levar o evangelho, a palavra, às pessoas e mostrar para elas que a palavra verdadeira é essa. Esse é o evangelizar. Convencer elas, de trazer elas até a verdadeira palavra. Por exemplo, o evangelista ele tem uma incumbência muito forte que é mostrar as duas, vamos falar dessas duas só, tem mais, mas vamos falar de duas Bíblias que tem aí, uma falsa e uma verdadeira, uma que tem uns livros a mais, uma que manda adorar anjos, santos, imagens, e a Bíblia que não manda fazer nada disso. O evangelista, ele tem que ter cuidado de fazer isso, é ofício dele evangelizar. Então eu te faço uma pergunta: um evangelista que não evangeliza ninguém, ele é evangelista? Ele está o quê? Aposentado, parado, enferrujado, perdido? Ele está o quê? Parado. Pastor vai atrás, a Bíblia fala que qual o pastor que tendo 100 ovelhas, uma se perdendo, ele vai, vamos analisar texto com contexto. Um pastor tem 100 ovelhas, ou seja, já é ovelha, o nome já é ovelha, não é bode. Mas uma das ovelhas se perde, ele deixa as 99 para ir atrás de uma, certo? Ofício de quem? Esquece crianças, gente, olha para mim. Deixa as crianças quebrar o pau lá, não tem problema. O pastor, diferente do evangelista que tem que evangelizar, quando uma ovelha se perde, o pastor tem que ir atrás dela, porque é ovelha. Mas se é bode, quem tem que ir atrás? O evangelista. Os irmãos da igreja. Os missionários. Aí você vai trazer o bode para mim, para eu transformar em ovelha. Agora, se é ovelha, quem vai atrás? O pastor. Ficou claro isso? Então tá. Então quando você vê um evangelista que não evangeliza ninguém, ele é o quê? Chuchu. Tem gosto de nada. Inhame. Carla entende de inhame, ela comprou inhame comigo hoje. Tem gosto de nada. Beleza. Agora vamos lá. Nós temos aqui na igreja uma pastora. Qual é a função dessa pastora? Ela é uma pastora auxiliar. Vamos dar o nome certo a ela. Ela não é a pastora titular, ela é a pastora auxiliar. Ela é a minha vice. Qual é a função dessa pastora?
cooperar comigo, me ajudar dentro de tudo aquilo que vocês me atribuíram a mim. Vamos ali na casa de fulano, vamos atrás da ovelha tal. Me ajuda no gabinete com fulano. Pastor, ovelhas. Ela vai cuidar da ovelha junto comigo. Tem horas que ela pega o cajado, tem horas que sou eu. E aí vai. Beleza. Agora vamos sair da esfera de pastor. Depois, na hierarquia, nós temos quem aqui? 2 missionários. Qual é a função dos missionários? Missão, nome relativo. Mas me decifrem e me façam entender o significado real de missões. O que é missões? O que é fazer missão na prática? Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. É o evangelista. Não, é evangelismo. Missão. Gente, missão, missionário, missão. Estou dando uma dica. Estou agora a escolinha do professor Raimundo. Somebody love. Tinha eu vindo para cá e de repente vi um brinquedinho e tal. Mestre, missão, missão, missionário, missão. Raquel fala. Exatamente. Missão é algo externo. Olha só. Lucas 10. Está escrito assim: a missão dos 70 é você ir num lugar longe, tipo, Jami, vai lá em Campos e prega para fulano e fulano, essa é a sua missão. Raquel, vai lá em Alcobaça, pessoal de Alcobaça, vai lá em Alcobaça e prega lá em Alcobaça. Mas é longe, é papel de missionário. É na esfera de missionário, é competência de missionário. Depois que vocês foram ungidos, vocês viajaram quantas vezes em missões? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês dois, que nós estamos na área de vocês dois ainda. Não precisa ir para a África. Outro dia eu mandei um missionário para a Hungria. Para Honduras. Ele está aqui no Brasil. É por isso que eu tenho inimigo aqui, irmão. Ele não fala comigo mais não. Ele parou de falar comigo, mas eu falo com ele. Quando eu encontro com ele, eu dou uma cutucada. Ele fala: ei, Pai do Senhor. O cara, nós levantamos 3.000, cara, de passagem. Não, Deus mandou pregar em Honduras. Deus mandou pregar na África. Deus mandou pregar não sei aonde. Escuta só, irmão. Levantamos 3.000. Passagem boa, serviço de bordo, foi com a esposa. Quando chegou lá, ele se apaixonou por uma hondurenha. A missão dele foi essa, foi trocar de mulher lá. Olha a missão do desgraçado. Aí ele se apaixonou, a mulher voltou, ligou para mim e falou: pastor, ele está com outra, eu vou embora, que eu estou sozinho, não conheço ninguém. Agora ele está aqui no Brasil, está congregando numa igreja aqui em Guarapari, que acolheram ele. Acolheram. Eu não estou dizendo que não tem que acolher, não. Entrar na igreja, até cachorro entra. Bêbado entra de vez em quando, drogado. Quanto mais quem está com a hondurenha. Pode. Só não pode é ter cargo e ofício. Aí, encontrei com ele no supermercado, falei: além dos 3.000, você ainda trocou de mulher, rapaz? Você podia pelo menos devolver os 3.000, pelo menos, já que trocou de ficar só com a mulher, me devolver os 3 da igreja. Eu fiz uma grande obra naquele lugar. Eu estou falando de Honduras porque vocês verem muito África e tudo mais. Eu vou mais longe. Eu vou melhorar um pouquinho a mente de vocês, vou refrescar. Vamos falar do Brasil. Tem missões aqui no Brasil para fazer? Tem. Cita um lugar aí de fazer missões. Bahia, lugares idólatras do Nordeste. Missões. Aqui, ó. Um dia de viagem. Tá. Mas vamos fazer o seguinte. A Raquel e o missionário Jami estão duros. Não tem dinheiro da passagem. A igreja também não tem dinheiro. Não tem mais 3.000 para dar para eles ir para o Nordeste. Eles podem fazer missões aonde? Isso.
Vamos subir o Adalberto Simonado de hoje. Diz que tem uma troca de tiro lá, nós vamos lá hoje evangelizar. Diz que o morro está fechado lá. Isso é missionário. É sério, irmão, missionário. Vamos evangelizar as bocas hoje? As bocas. A gente vai ser boca de Deus para fechar as bocas. Missionário. Missão. É missão. Tá bom, vamos sair. A gente não tem presbítero aqui, mas vou falar o ofício do presbítero. O presbítero é aquele cara que dá o suporte ao pastor e à pastora, os pastores, os presbíteros. E ele dá suporte coordenando os diáconos e a parte de gestão e logística da igreja, do culto, das coisas. O presbítero. O presbítero também, ele dirige os cultos, ele organiza as ofertas, as coisas, cuida dos elementos da ceia, os presbíteros. Beleza, pula esse ponto que não tem aqui. Diáconos. Ah, tá. Tiago, capítulo 5, 5:17. Coloca aí. Tiago 5. Foi bom, vamos botar esse ofício na conta do presbítero, para não ficar sem nada, né? Tadinho. É 5:17? Ou é 5:16? 15? É 15. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungido com azeite em nome do Senhor. 15. A oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, lhe ser-lhe-ão perdoado. Presbítero. Por exemplo, gente no hospital. Bom, gente, me ajuda aqui, gente, por favor. Nós estamos aqui com gente grande, tá? Aqui hoje é só tubarão, é marlin, é baleia, não tem tilápia aqui hoje, não tem sardinha aqui hoje, hoje é só peixe grande. Aqui na igreja, quando a irmã Penha estava doente, levita saía daqui do altar, ia lá no hospital sem a minha permissão, ia orar lá com o óleo dele. Não sei de onde era esse óleo, se era óleo do carro dele, da moto dele, óleo de azeite, óleo de pipoca, não sei. Ele levou um óleo lá e ungiu a irmã Penha. Quando eu cheguei no hospital, a irmã Penha falou: o seu cantorzinho acabou de passar por aqui. Eu falei: mas eu não tenho presbítero. É o presbítero que tinha que estar aqui. Como missionário, hierarquia eclesiástica, como missionário, e os pastores estão acima do presbítero, poderia ser o pastor, até porque era uma ovelha, os missionários, que é uma missão, sair daqui para Vitória, entrar no hospital e orar pela irmã, e o presbítero, se assim tivesse. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Não? Vamos para o quarto round. Diáconos. Qual é a função do diácono? Ciro, Aldilene, 2, que tem mais? Regina. Regina, Ciro, Aldilene. Qual é a função do diácono? Você tem 4 microfones perto de você. Eu usava um só para os irmãos ter um ganho. Assim. Que você fala de trás da coluna, escondido, da James Bond, agente 007. Carla mesmo está doida para te ver, mas não consegue. Pega o microfone e fala isso. A função dos diáconos, Raquel, na sua concepção. Glória a Deus. Espero que eu esteja correta no meu raciocínio. Corretíssima. No que eu li. Que os diáconos, quando eles foram instituídos, foi porque com os discípulos lá ia se juntando muita gente, e ninguém estava dando atenção para as viúvas
entendeu? Então, interessante também, eu até abri aqui, vou ler aqui, olha só, hein, quando eles foram instituir os diáconos, ó. Vou ler logo rapidamente. Quer colocar na tela? Porque aí todo mundo acompanha? Isso. Pode ser. Vamos compartilhar com ele. Estudo. Diácono. Ofícios do diácono. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para ir servir as mesas, porque eles tinham que permanecer no ministério da palavra, no ensinamento. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, olha só o que tem que ser, 7 homens de boa reputação. Reputação é o quê? É aquilo que a população olha para você e diz, é uma pessoa íntegra, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, diácono é? Qual o ofício do diácono? Servir a mesa? Qual o ofício do diácono, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Perceba que os discípulos estavam sobrecarregados. E eles instituíram 7 homens para auxiliar eles, porque eles estavam na linha de frente. Então, o pastor, a pastora, os missionários que estão no campo, que está acima dos diáconos, tem que ter suporte dos diáconos. Nesse caso, nesse dia aí, está especificando as viúvas, mas também a igreja, porque, não sei se você vai concordar comigo, Raquel, foi designada a função das viúvas, mas era, no fundo, o que estava por trás disso, era tirar a sobrecarga dos discípulos. Ou seja, vamos trazer para o dia de hoje. Se eu estiver fazendo heresia ou interpretando errado, vocês me corrijam. Os diáconos tiram a sobrecarga da liderança aqui da igreja. Para poder permanecer na ministração da palavra. Por exemplo, desligar os ventiladores e ficar por último do culto é papel dos missionários, dos presbíteros, do pastor, da pastora. Do diácono. Ó, estamos achando eles. Eles já estão, está igual o rato que já me viu semana passada. Eu achei ele e matei. Já me viu o rato, não achou, ele escapou, eu achei o rato, não era diácono, matei. Desse tamanho o rato. Vamos lá, outra coisa que o diácono pode fazer, me ajuda. Eu quero que vocês mesmos construam esse entendimento, essa imagem do diácono. Abrir a igreja, arrumar, botar as cadeiras para os missionários, para o pastor, a pastora quando chegar e tal. O que mais o diácono tem que fazer? Eu acho que a Aldilene foi muito feliz. O diácono, ele é multifuncional. Ele é o cara que trabalha mesmo. E sabe quem trabalha do lado do diácono? Os obreiros. Inclusive, Heraldo e Gabriel, vem cá vocês dois, que eu já vou ungir vocês dois obreiros hoje. Vamos começar a botar as coisas para andar? Já tem diácono. Aí eu ia dizer assim, não, mas nós não temos obreiro. Agora tem. Se ajoelhem, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero registrar essa unção, essa ordenação que foi me constituída, aonde eu vou prestar conta com o Senhor.
Esse óleo que desce sobre a cabeça desse homem é o primeiro degrau do lugar alto aonde o Senhor vai levar ele. Hoje ele é obreiro, mas daqui a um ano só Deus sabe a patente eclesiástica e o lugar que ele vai estar. Assim o Gabriel também eu determino como ungido do Senhor, e que esse óleo sirva de um pacto, de uma aliança feita na terra com a igreja do Senhor, porque o Senhor disse que tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. E a partir de hoje o Gabriel e o Heraldo são obreiros da casa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que crê e acredita e concorda e confirma, diga amém. Dê uma salva de palmas. Deus abençoe vocês dois. Então, temos os diáconos, temos os obreiros. Então vamos lá de novo, reformulando a pergunta. Os diáconos e os obreiros, eles fazem o quê? Lembrando que os diáconos estão liderando os obreiros, e vocês não se sintam diminuídos por isso, e eu vou dar uma palavra para vocês sobre isso. Jesus disse assim: ninguém na terra, Abraão, Isaac, Jacó, até mesmo Moisés, que era meu amigo, ninguém nascido de mulher é maior do que meu primo João Batista. Porém, quem quiser ser o maior deve ser primeiro menor. Ou seja, tudo começa por baixo. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E a quem pouco é dado, também pouco é cobrado. Ok. Eu esqueci, eu quero fazer uma escusa, uma ressalva, uma correção. Nós temos a Raquel, o Jami e um missionário escondido lá atrás, que é missionário Silvio, que foi quem fundou a igreja, que eu acabei esquecendo de citar ele. Mas já passou, mas ele já sabe qual é a função dele. Lembrando que tanto os pastores, como os missionários, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos e agora os obreiros, quando eles não fazem o que lhe compete, o que eles estão fazendo quando eles são omissos e não fazem o que é o seu ofício? Pecando, o que mais? Negligente, sem responsabilidade, sem compromisso. Cada um no seu ofício. Eu tenho 10 dias que eu estou acompanhando o rapaz que foi internado. Todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Meu filho deu um troço maluco hoje. Ele dormiu mal e acordou pior. Aqui, ó, nesses ossos do meu filho, não era só os ossos, tinha caroços. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi varíola, que dá nas mãos, assim, e ele está cheio de caroços. Uma alergia que tomou conta dele, assim, violenta, os lábios deformados. E eu levei meu filho para o hospital, assim, consciente, lúcido. Quando chegou no hospital, eu só fui colocar ele. Quando eu terminei de fazer a ficha, eu vi um monte de gente gritando. Era ele vomitando e caindo, assim, debatendo, virando os olhos. E aí eu peguei ele no colo, botei, o cara já correu, pegou a cadeira de roda, eu coloquei lá. E eu estou socorrendo meu filho e passei a tarde lá no hospital. Cheguei agora, 6 e pouca. Aí a irmãzinha, parente do irmãozinho, a avózinha, eu estou falando porque eu mandei para ela isso, mandou um áudio para mim assim: eu acho que o Senhor desistiu de nós, porque hoje eu mandei uns 5 áudios e até agora você não me responde. Acho que o Senhor está fazendo de nós assim um desprezo. Aí eu peguei as fotos do hospital e só mandei um áudio: gente, eu estou numa emergência, meu filho está com uma pressão agora. Irmão, quando ele
foi trazido à tona que ele estava desmaiado. Quando ele abriu os olhos, estava 7/4. O médico acredita que ele estava em 6/3, que é quase óbito. 6/3. Aí eu ouço uma pessoa dessa falar isso. Aí eu falei assim para ela: você viu as fotos e os vídeos? Eu estou aqui no hospital, vou mandar uma selfie agora. Meu filho está aqui no leito, eu estou do lado dele, ó, pá. Eu sei, mas eu também estou precisando do Senhor. Aí eu dei uma palavra bíblica. Eu falei: a senhora não conhece muito a Bíblia, mas eu vou dar uma palavra para a senhora. Jesus disse que primeiro é os de casa. Entre seu filho e meu filho, vai ser o meu filho. Porque é isso que a Bíblia diz, os de casa. Entre os da igreja, os do mundo, primeiro os da igreja. Pastor, mas o da igreja está dando mais calote do que o do mundo. Mas é o da igreja. Seleciona homem cheio do Espírito, temente a Deus. Seleciona. Eu tenho um pedreiro, Ciro, foi indicado por um amigo nosso em comum, que você sabe quem é. E aí ele estava fazendo o banheiro, aí ele perguntou assim: quanto que é o banheiro? Aí ele falou: ó, R$1.000. No primeiro dia ele já falou assim: preciso de 300. Falei: caramba, logo meu especial. Aí fui dar uma tirei especial de 300, que eu gosto de especial baixo para não pagar juros. Se eu tiver de 1.000 eu vou usar, se tiver de 2 eu vou usar, então 300. Ali é meu limite. Aí eu 300, dei para ele. Segundo dia, Ciro, ele veio e botou 2 placas só de 60 centímetros. Só duas. Tem 200, por favor? Apareceu uma emergência. Falei: tem, 200, 500. Então tá, metade, 50%. E 50% quando terminar, certo? Certo. Ok. Aí ele veio e colocou no chão, metade do chão de um banheiro de 1,20 m por 2. Metade só. Metade do banheiro. Infelizmente surgiu uma emergência, eu preciso de 250. Tome, 750. Eu falei: rapaz, não, mas sabe por que isso? Porque é pastor. Vocês, obreiro, diácono, presbítero, missionário, pastora, diaconisa, vocês vão carregar esse peso no mundo quando as pessoas souberem que você é um ungido de Deus, é um separado de Deus para fazer a obra. Eles vão te perturbar. Mas sobre nós deve ter um autocontrole maior, uma maturidade maior para suportar isso, porque o inimigo vai usar pessoas para te provocar. Aí 750. Ficou restando quanto, Ciro? 250. Aí ele apareceu em casa. Um dia tocou a campainha, eu falei: ó, não vim trabalhar. Ele falou: não vim trabalhar hoje não, vim só pegar minha colher, que eu esqueci. O senhor tem 50? Eu falei: tenho. 800. Eu falei: só uma pergunta. Como é que está a situação aqui? Ele: só falta reajuntar e colocar o vaso. Quando você vem? Quinta, amanhã. Amanhã. Hoje eu estou no hospital. Esse abençoado, esse ungido de Deus, profeta das multidões, me ligou e eu fiz a mesma coisa que eu falei: eu estou numa emergência com meu filho passando mal entre a vida e a morte. Pelo amor de Deus, me dá um tempo agora de tarde, cara, você não terminou nem o serviço, por favor. Mas o meu gás acabou, o que eu faço? Eu liguei para um amigo meu, Cabeça, olha o nome do cara, Cabeça, leva um gás nesse localizador que eu vou te mandar agora. Quanto é um gás, irmão? 130, não é isso? 150? Eu falei: manda um gás, para isso abençoado agora. Aí mandou o gás. Dos 200, só resta 70.
Saí com meu filho do hospital às 6 e pouca, teve alta. Cheguei em casa, o cara me liga de novo. Tive outra emergência, tem como você me adiantar os 70? Ai, meu irmão, tanto pensamento passa na cabeça. Eu só falei assim, irmão, eu só lembro dessa última palavra. Tem como você me deixar quieto hoje, em nome de Jesus? Só isso. Perante o altar. Tem como você me deixar quieto hoje? Hoje, só hoje. Você me perturba amanhã, mas hoje você não me perturba, não? Em nome de Jesus. Só isso que eu vou te pedir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai dele agora. Sai. Não terminou o serviço até agora. Os filhos se separou, os filhos não querem ficar com ele. Amigo, tudo de mal a pior. Mas eu vejo que é o mundo tentando atingir o pastor. Aí o que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com o que a gente está conversando? Tem dias que o pastor chega aqui destruído, como hoje. Vocês, diáconos, obreiros, missionários, vocês podem se dar o luxo de não virem. Mas e se eu não vier? Quem prega? Vamos falar pela hierarquia? Seria quem? Não, eu e a pastora. Seria a substituta. Aí estava eu e a pastora, que o manto era eu e ela junto, era o nosso filho. Então nem eu nem a pastora. Aí seria quem? Silvio, Jami ou Raquel. Pela ordem, qual o critério para pregar dos três? Vamos usar aqui o critério. Como é que a gente escolhe qual dos três para pregar? Volta para mim, Atos 6, lá, que você tem uma senha ali que ninguém pegou. Escolhei, pois, irmão dentre irmãos, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. 4. Mas nós perseveremos em oração no ministério da palavra. Vai. E este parecer contentou, ou seja, agradou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, que não é o Coríntios, Parmenas, que não é o Palmeiras, Nicolau, Prosélito e Antioquia. Tá bom, até aí. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Silvio, Jami e Raquel são, pela Bíblia, responsáveis para pregar. Mas como saber qual deles deve pregar? Primeiro ponto. O mais antigo da igreja tem a preferência, é o primogênito. O mais antigo, Raquel. Quem é o segundo? Perdão, não, aí vou te falar. Boa. Seria Silvio, o fundador da igreja. Só que Silvio foi e voltou. Silvio foi e saiu. Silvio foi e saiu. Raquel nunca saiu. Entende, Silvio? Não estou querendo aqui constranger ninguém. Nós estamos falando de homens firmes e constantes na obra do Senhor. Depois de Raquel, quem é mais firme e constante e que está na obra agarrado com a mão no arado sem olhar para trás até hoje? Jami. Aí Jami, Raquel faltou, pastor faltou, a pastora faltou. Quem é? Silvio.
Faltou o pastor, faltou a pastora, faltou Raquel, faltou Jami, faltou Silvio. Quem é? Olha, acertou. Por quê? A diaconisa mais antiga. Depois de Regina, aí vem um casal. E aí? Como é que a gente desempata esse casal? Tem duas coisas que a gente pode fazer nesse casal específico aqui. São marido e mulher. Eles dois, como são, vamos botar assim, farinha do mesmo saco, da mesma casa, o mesmo ministério, eles têm que olhar entre si qual dos dois está mais preparado e pensar não neles, pensar na obra. Qual dos dois está mais capacitado para pregar? Isso é não pensar em si, é pensar na obra e pensar em Deus. Isso serve para os missionários, embora a hierarquia diz que é Raquel, depois Jami, depois Silvio, mas pode acontecer de Raquel estar mal, Jami está mal, e aí Silvio diz assim: deixa comigo, bota aqui no peito que eu vou fazer gol agora, é pênalti, para mim já é pênalti. Aí se Silvio falar, não, eu não estou preparado também, ainda não. Aí a gente pula para quem? Não, eu não cheguei lá ainda não, Raquel. Não, eu estou no missionário. Aí pula para quem? Para o diácono. Quem é o diácono? Regina. Se Regina amarelar, aí Aldilene e Ciro decidem entre eles. Mas vamos dizer que eles não fossem marido e mulher. Um exemplo. Eles dois escolheriam o mais antigo. Entre eles dois. Ok? Beleza. Mas aí os diáconos também não puderam estar aqui. É quem agora? Os obreiros. Os obreiros. É, nossa, eu também, Karine, eu quero achar eles. Aí os obreiros. E aí, como é que a gente faz nesses dois obreiros aí? Gabriel, mais antigo. Heraldo, mais novo. Qual dos dois? Os obreiros, eles são o primeiro estágio de quem está começando o ministério. E eles não são ofício deles pregarem. Então o que é que eles fazem? Eles procuram entre eles o que é mais humilde, o que se sente mais preparado. Mas esse critério dos obreiros serve para os diáconos, serve para os missionários, serve para os presbíteros e serve até para os pastores. Eu posso ser o pastor pregador da noite, mas eu posso ter a humildade de dizer assim: eu não estou bem. Leva a palavra hoje, por favor. Por favor. O que a gente quer é blindar isso aqui, ó, a obra de Deus. Essa é a proposta. Para a gente terminar, porque o horário avança, ficou alguma... Heraldo vai fazer pergunta agora. Ficou alguma dúvida sobre, antes do Heraldo fazer a pergunta, sobre o seu cargo, o seu ministério? Cada um sabe agora o seu quadrado? Jami, Silvio, Raquel, quando precisarem de passagem para viajar para alguma missão, é só falar. As passagens já estão liberadas. E pode ser Ibiturui também. Por que não? Agora, peraí, irmão. Nós estamos esquecendo um povo para trás. Nós estamos esquecendo um pessoal para trás. E as ovelhas, que não tem cargo nem unção nenhuma, não é ordenada, tem algum papel na igreja? Qual? Não, o ID é para todos. O ID, para as irmãzinhas que não sabem, o ID é ir fazer a vontade de Deus, sair por aí falando de Jesus. Mas o que mais as ovelhas, eu quero pegar a essência da ovelha, o ofício oficial da ovelha. Qual o papel oficial de uma ovelha? Não.
Não, hein? Ciro, faz favor. Gabriel, chama o Miguel ali, por favor. Miguel. Vem cá, Odilene. Segura aí. Vem cá, pra gente sair na foto. Vem cá, Odilene, vem cá. Diácono, diaconisa. Mas suponhamos que são ovelhas e ovelhas. Certo? Vem cá, Miguel. Olha o que eles dois geraram. Quem pare ovelha é bode ou é o pastor? Quem gera ovelha? Então vocês, ovelha, vocês estão com a responsabilidade de trazer ovelha. Vocês geram ovelha. E quando vocês não geram ovelha, vocês são o quê? Estéril. Tá, obrigado, meu Deus. Nossa, Heraldo, você está afinado. Não radicaliza não, irmão. Pelo amor de Deus, tá batendo muito, mano. O bagulho é pesado, irmão. Faz isso não, irmão. Vai. Ó, quem não gera ovelha é o quê? Estéril, Geraldo. Estéril. Quem quer ser estéril aqui, diga glória a Deus. Ah, irmão, perdão. Eu quero fazer uma correção. O Espírito Santo me corrigiu aqui agora. Chama a irmã Karine para ser obreiro. Vem cá, irmã Karine. Eu ungi o marido e esqueci da esposa. Você acredita que eu estava desligado aqui do mistério? Eu vou deixar a mulher do cara para trás, tá doido? Daqui a pouco, ele chega em casa e fala para ela: não toca no ungido não, hein? Aí ela vai dizer: eu também sou. Senhor meu Deus e meu Pai. Isso aí, Ciro, aí, ó, diácono. Diácono é assim, ó, já pega o gatilho do telefone. Senhor meu Deus e meu Pai, eu também estou ungindo a tua filha como obreira a partir de hoje. Ela faz parte de uma patente eclesiástica, aonde recebe a autoridade do Senhor, para que nenhuma cobra, escorpião, dano nenhum fará. Assim como a missão dos 70, assim eu digo que na vida dela, ela é uma ungida do Senhor a partir de hoje com seu marido. E aonde eles forem, os demônios respeitem o que a igreja de Deus, que é prevalecedora no céu e na terra, a instituição de Deus, aquela que recebeu de Deus a autoridade. Eu dou sobre ti, Karine, a bênção do Senhor, a unção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba e seja uma ungida de Deus a partir de hoje, e a igreja glorifique e exalte o nome do Senhor. Vou tirar uma foto com os dois. Vem cá, o marido. O Gabriel também, né? Mas se eu tirar eles dois, depois eu tiro o Gabriel. É porque eles são casados, né? Então o azeitezinho é para lembrar, é o dia da unção. Agora vem Gabriel. Amém. Glória a Deus. Pronto. Agora a pergunta do Heraldo. Heraldo, você se emocionou, talvez até esqueceu da pergunta. Do bispo, boa. Ó, tem na hierarquia tem mais gente. Tem o bispo. O que o bispo faz? Chuta alguém aí. Coordena os pastores. Agora tem um depois do bispo. Apóstolo. Paulo era o quê? Apóstolo. O que apóstolo faz? O que é apostólico? É o cara que sai ensinando interdenominacionalmente. O apóstolo, ele não só ele defende as teses teológicas dos bispos, dos pastores, as heresias. Uma das coisas que Paulo combateu muito foi as heresias. E aqui no texto de Atos, que a gente leu aqui com Raquel, falava muito das heresias. Irmão, quando a gente fala de heresia, se você não for bem instruído, orientado, se o seu mestre, seu pastor, sua igreja não te orientar corretamente, teologicamente, qualquer seita bota você no bolso.
estou falando sério. A gente está brincando, mas é sério. Apóstolo e reverendo, que é a última patente, reverendo. Eu tenho um amigo, eu acho que ele é o primeiro reverendo do Espírito Santo, renomadíssimo, famosíssimo, ele já pregou aqui na nossa igreja, eu tenho o telefone dele, ele é meu amigo, é o primeiro reverendo do Espírito Santo constituído, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas nem tudo é perfeito. O reverendo, que se estiver me vendo, não tem problema, que eu não tenho papa na língua, o reverendo defende a tese calvinista. Que tese é essa? Alguém sabe? Raquel, segura. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, Geraldo, você pode voltar lá para o bagulho que você já aceitou Jesus, se batizou e começa a vai detonando lá que você já está salvo. Ele defende essa teoria. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, você vem, aceita Jesus, e depois você pode fazer suas doideiras que vai ser salvo do mesmo jeito, porque já entregou sua vida para Jesus. Não tem fundamento. Isso vai contra tudo que Jesus disse. Por exemplo, Apocalipse 3, a gente não dá tempo mais a gente falar. Está vendo que o horário avança? Jesus disse assim: ao que vencer, ao que permanecer até o fim, eu prometo que vai sentar do meu lado, vou dar a coroa da vida para vocês. Mas você não pode ser nem morno, nem frio, ou é frio ou é quente, mas você não pode ser morno. Eu não encontro, aí eles encontram a teoria deles. Vocês sabem qual é a teoria deles, de uma vez salvo, salvo para sempre? Eles se baseiam em Efésios, quando Paulo diz à igreja de Éfeso, diz assim: mas Cristo predestinou vocês para a salvação, falando para a igreja de Éfeso. O que ele não sabe é que a igreja de Éfeso depois se tornou uma igreja promíscua, ao ponto de terem como ídolos e deusa no feminino Diana Afrodite. O culto era pelado, suruba. É isso mesmo. A igreja de Éfeso. Como pode dizer, uma vez salvo, salvo para sempre? Minha mulher vai me matar hoje. Não, essa é pior do que a de Cláudio Duarte. Corta. Irmão, sururu, tá? Sururu. Vamos lá. Era tudo pelado, era prostituição dentro do culto. Eu estou falando do que era, gente. Heresia, eu falava uma coisa que não foi. Deus já... Não, olha só. Deus já sabe. Eu vou dar um nó na garganta de vocês. Tem gente aqui no meio de nós que vai para o inferno? Acho que tem. Eu acho que não vai salvar todo mundo, não. Eu acho, não sei, eu acho. Essa é a minha opinião. Eu acho que tem gente que vai morar com o capiroto. Não, eu não estou profetizando, não, cara. Eu estou dizendo que não dá para prever. Não dá para prever. Ô Silvio, você está na igreja hoje, mas quando você estava fora da igreja, se Deus volta, você ia para o céu ou para o inferno? Para o inferno. O missionário ungido trabalhou, fundou essa igreja, mas teve um dia que ele quis ir para o pagode. Todo dia ele passou na frente de casa, um som ligado, sem camisa, cabelo moicano, tipo Neymar. Eu olhei assim e falei: Senhor, quantos são ali dentro? Deus falou: uma legião. Qual o nome deles? Zé Pilinta, Zé Mulambo, Sete Flechas, Pena Branca, tem tudo ali. Aí a filha dele foi lá, usada por Deus, e pá! Trouxe o pai de novo, está salvo. Então essa teoria da predestinação está errada. O cara estava perdido, estava salvo,
depois ficou perdido, agora está salvo de novo. Aí eu faço uma pergunta, usando ele como cobaia hoje: ele pode voltar a se perder outra vez? Pode. Tem livre-arbítrio. Você entendeu, Heraldo? Eu entendi sua preocupação de profetizar que ninguém aqui vai para o inferno, mas não dá, irmão, para garantir. A irmã hoje do irmão que foi internado, falou assim: o senhor me abandonou. Aí sabe o que eu falei para ela? Não se agarra comigo, se agarra com Deus. Vocês têm que chegar na igreja, e se o pastor não tiver, e for a missionária Raquel, e se a missionária Raquel não tiver, se for o missionário Jami, se o missionário Jami não tiver, for o missionário Silvio, se o missionário Silvio não tiver, for a diaconisa Regina, se a diaconisa Regina não tiver, for a diaconisa Aldilene, ou o diácono Ciro, e se o Ciro não tiver, se for o Heraldo, se não for o Heraldo, for o Gabriel, e se não for o Gabriel, vai ser quem? A Luana, que vai pregar. Eu vou estar na mesma sintonia, na mesma alegria com Deus, porque eu vim buscar, não foi homem, eu vim buscar o Senhor. Nós estamos aqui não é por causa de pessoas, é por causa do Senhor. Que o pastor diminua e que Jesus cresça. Que os missionários desapareçam e que Jesus cresça. Que os diáconos não sejam nada, mas que Jesus seja tudo. Que os obreiros sejam nem notados, mas que Jesus seja visto por todo mundo. E que as ovelhas que subirem aqui dê muita lã e que Jesus seja visto através da vida delas. Esse é o estudo de hoje. Existem dois senhores, três: Mamon e o Deus de Israel. Mas eu vou falar do terceiro, tá? Na Bíblia tem dois, mas eu vou falar do terceiro, que é o Senhor com minúsculo. O Senhor com minúsculo é o Senhor de honra. Eu tenho aqui uma meia dúzia de pessoas, graças a Deus, meus obreiros, posso falar com muito orgulho, meus diáconos, meus missionários, que aqui, todos estão aqui. Todos trata eu como líder deles de o Senhor com minúsculo, com respeito. Pastor, o senhor pode comparecer no aniversário e tal, o senhor pode liberar a igreja dia tal, o senhor é respeito. Coloca para mim para a gente terminar Romanos 13. Acho que é 13 ou 12. Minha cabeça hoje não está muito boa. Ó, toda alma, está sujeita. Quando fala potestade, não é demônios aí não, é autoridade. Potestade vem de autoridade. As autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Até os demônios que hoje fazem o mal, as autoridades do mal, elas foram criadas para ser bem, mas até as autoridades, baixa um pouquinho isso aqui, até as autoridades maus, elas foram criadas para fazer o bem, mas optaram em fazer mal. E aí montaram seu clã, sua tribo e suas hierarquias. Tanto é que o príncipe dos demônios, Beelzebub, ele vive, ele reina e ele está operando. Então toda alma sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste a uma autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, ou seja, os que foram instruídos, ensinados, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, então temer as autoridades? Faz o bem e terá louvor dela. Eu fico triste de eu chegar na igreja
Quantos já viram o pastor fazendo isso? Deixa eu ver se tem copinho descartável aqui de água, Jesus, se eles deixaram. O ventilador, desligar. Esse ventilador também, desligar, meu Deus. Não sei se eu errei fazendo, e aí os outros falaram assim, não vou fazer não, porque ele faz. Mas eu acho que a partir de hoje vai mudar tudo isso. Porque cada macaco já sabe o seu galho. Vira para o irmão que está do seu lado, segura seu galho, macaco. Só isso, acabou. As ovelhas estéreis não tem mais. Todas serão férteis, vão produzir ovelhas a partir de hoje. Como é o nome da menina que você está discipulando? Tamile. A Tamile, fica de pé vocês duas, 2 minutinhos. A Tamile já gerou essas 2 meninas para aqui. Olha que bonitinho. Eu acho que tem uma terceira, não tem uma outra? As 2 meninas, né? As outras 2 meninas. Menina, obrigado, Deus abençoe. Elas vêm, olha só essa jovem, cara, de livre e espontânea vontade, elas podiam estar na quarta-feira, cara, qualquer outro lugar. Estão aqui porque a Tamile não está aqui, mas elas estão fazendo certinho. Pense numa coisa, para vocês duas. Um Hadouken. Certinho, Raquel. Irmãos, esse estudo era necessário para a gente saber. Assim, não fica batendo cabeça. Eu vou ser sincero. Se os missionários, os presbíteros, perceber que alguma coisa dos diáconos não está sendo feita, a gente vai fazer. Porque entre deixar a casa de Deus de qualquer jeito, a gente vai fazer. A gente vai fazer. Porque, tipo assim, eu cheguei aqui e encontrei um ventilador ligado. Já encontrei muitas vezes, até a caixa já deixou ligada, assim, tipo 3 dias a caixa ligada. A placa esquenta tanto que queima, por isso que não aguenta. E as formigas, os insetos, adoram nesse frio ir para o lugar quente, aí entra dentro delas. Eu comprei naftalina hoje para botar dentro daquela caixa e dentro dessa caixa, porque eu descobri que formiga odeia naftalina. Já botamos nessa mesa, fizemos um mega gasto agora. Pergunta, Raquel, todos os microfones estão funcionando, todos. A mesa foi toda limpa, higienizada e está cheia de naftalina. As bases do microfone tinha tudo ninhos de formiga. Está tudo ali, com a ajuda de vocês. Agora, só para a gente ver um pouquinho aqui. De quem é a responsabilidade? Vamos usar 2 coisas aqui. De quem é a responsabilidade? Vamos supor vocês não estão vendo não, mas eu estou vendo aqui. Tem um buraco aqui, De quem é a responsabilidade de tapar esse buraco? Não vamos pensar em Cícero porque ele é empreiteiro, porque é o empreiteiro, não. Os diáconos e os obreiros. Faz um mutirão vocês aí. Não, e se o Ciro não for pedreiro, vamos dizer que o Ciro seja professor de inglês. Um exemplo. Vocês contratam um cara de gesso, vocês resolvem, vem aqui, tapa, fala com a tesoureira, fala, o cara cobrou R$100, vamos tapar para você. Mas vocês resolvem. Sabe qual foi o pior dia na minha vida aqui no meu ministério? Pior dia da minha vida. Não estou dizendo que está errado, não. Mas a Bíblia diz em Mateus 6,33 o quê? Que buscai primeiro o quê? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu buscar primeiro o reino de Deus, eu estou fazendo certo. Amém? Mas se eu buscar primeiro um amigo, e depois se eu socorrer primeiro um amigo e depois eu socorrer as coisas de Deus, está certo ou está errado? Pela Bíblia. Se eu socorrer um amigo,
Ó, vou dar um exemplo. Buraco na casa de Deus. Está ali o buraco. Tem um buraco na casa do amigo. Você vai tapar primeiro qual buraco? Da igreja? Não importa. É Deus e o amigo. Ele pode ser o reverendo da igreja. Ele pode ser o pastor. Ó, vamos mudar. Buraco na casa do pastor. Buraco na casa do Senhor. Qual o buraco que você vai tapar primeiro? Raquel. Nós estamos falando de prioridade. O que é prioridade? O buraco, a circunferência é o que menos interessa. Mas eu estou falando de preferência. Tem horas que você tem que fazer escolha. Ou você tem hora que não dá para fazer. Dá para fazer as duas coisas? Faça as duas. Mas faça o da casa de Deus como primícia. Depois vai lá na casa do pastor e tapa o buraco da casa do pastor. Tudo bem. Você quer fazer os dois. Mas se você não quiser fazer do pastor, não faça do pastor. Embora você está desonrando o pastor, que é seu líder também, é seu mentor, e você deveria ajudar ele. Mas você deveria priorizar de Deus, sempre. Eu vi batalhões, um exército, reformar a casa de um irmão aqui da igreja. Deixaram ela, ó, clean. Top casa. Uma house. Top. Aí tá essa mesma equipe, tá um dia eu, a Regina, o Jami pintando ali, o Ciro, a gente pintando, e um dos infelizes que estava no mutirão lá, espírito de pombagira, sentadinho ali no banco, só no Face, atrás de mulher no Tinder. E a gente trabalhando que nem um condenado, trazendo lanche, um monte de coisa. O cara sentado lá, graças a Deus partiu. Já devia ter ido há mais tempo. Sabe por quê, irmão? Quem não soma, espalha. Quem não é com a gente, é contra a gente. Quem não é com Deus, não é com ninguém. Você tem que ter zelo pelas coisas de Deus. O rato, sabe por que ele estava ali naquele dia? Graças a Deus que, pelo um descuido dos obreiros, do diácono, dos missionários, do pastor, de todos, agora eu vou botar todos, nós deixamos o lixo super cheio de restos de comida. E aí o que ele fez? Quando eu abri a porta, ele estava em cima do frigobar, e aí ele foi dar um pulo para escapar de mim, ele caiu dentro da onde? Cesta de basquete. A NBA veio direto aqui na sala da casa de Jeová, e ele caiu na cesta, e a cesta é tão grande, que essa cesta era pequena. Aí a Luciene deu aquela cesta, foi Luciene, aquela azul grandona que está lá dentro? Aqui mesmo, alguém deu a cesta, e ele caiu daquela grande, e se fosse uma pequena ele teria escapado. Aí eu meti a mão na cesta e saí com ele no meio da rua correndo. Puf! Matei o rato. Mas o missionário podia ter dito assim: diáconos, obreiros, pega as pistolas, canivetes, bisturi, espeto. Tem um rato no meio de nós. Precisamos matar esse bandido que vem importunando as crianças. O nome dele é Jack, o estripador. E onde ele mora? Segundo informações, ele está sempre ali na pedra, escondido, humilhante, operando, sempre depois do culto. E ele deu azar. Olha, esses desgraçados que vêm do cão, eles são do cão, o rato é do cão. Eles são tão inteligentes que até, eu vou falar dele e das baratas. Ele sabe até a hora que o culto acaba. Quando você desliga, aí eu esqueço, às vezes, uma chave, o blazer, alguma coisa que eu vim pegar aqui, às vezes até o depósito para fazer para a igreja. Quando eu volto, eu falei, essa barata, eu saí daqui agora há pouco, tinha um culto, não tinha barata nenhuma no meio de nós. Aí a barata, aí ela me vê e fica assim, com as antenas. Tipo, se ele se mexer de novo, eu corro. É o pastor. O pastor voltou, gente. O culto não acabou, não. O pastor voltou. Esse rato fez a mesma coisa. Isso!
galera foram embora, as ovelhas, missionários, todo mundo. Quando ele me viu em cima do coisa, ele foi lá, só que ele deu o pulo errado. Sexta. Morreu. Eu estou falando, irmão, de vocês entre si, não precisa do pastor, não. Pode comunicar, pastor, agora assim, pastor, vou pintar a igreja de roxo. Não, pelo amor de Deus, fala comigo antes, que aí você me mata. Não, pastor, está mofado ali, caiu um pedaço da parede, nós vamos só dar o retoque, pintar da mesma cor, vamos embora. Falar em cor, vou falar logo com vocês. Eu estou querendo fazer uma pintura aqui, ó, nesse pedaço mostarda, daqui, porque a câmera está pegando até aqui. Estou querendo fazer uma pintura daqui, que eu vi lá no Rio de Janeiro, depois eu vou mostrar a foto para vocês. Aqui tudo, ó. Aí vai até o fundo daquela caixa ali. Aí eu tive uma ideia, Ciro, muito legal, que é um crime. É um crime a gente perder esses... pallet. Esses pallets. É porque eu tomo aquele sorvete... paletitas, eu fico toda hora com paletita na cabeça. Pallet. É um crime perder. Aí Deus me deu uma ideia. Um amigo meu vai doar para mim uma parte e eu vou comprar outra parte de um corino, e a gente na pistola estica o corino todinho, a gente forma uma falsa parede aqui. Isso aqui vai desaparecer, não vai existir mais essa lona. O corino todo aqui, todo, como se fosse uma parede mesmo. Na pistola chega aqui, para e continua a parede. A gente pinta da mesma cor a parede, o corino, tudo. Quando quiser um dia voltar o pallet, é só tirar o corino. O pallet está ali pronto, vivo e a cores. Eu sou demais, né? Meu nome é James Bond. A ideia. Sabe por quê, irmãos? Renovar a igreja. Estou com um projeto de pintar lá fora. A igreja parece que está com varíola. Você pode olhar na frente da igreja, tem uma cor de cara. Tentaram umas 10 cores. E está tudo assim manchado, como se estivesse com brotoejo. Está tudo manchado lá fora. A porta ficou linda, que o Ciro, o Jamil fizeram aí. Está lindo. Vamos fazer mais pela igreja. Vamos fazer mais. Não vamos cair na zona de conforto, não. Já falei com Regina, eu sou pastor, mas eu também não sou absoluto, não, porque a igreja é soberana. Eu sei meu lugar. Eu cheguei para a Regina essa semana, eu consultei a Regina. Falei, Regina, você sabe que condições a gente não tem, mas a gente vive pela fé. Vou comprar 6 cadeiras lindas, porque aqui, uma de uma cor, outra de outra, outra vermelha, outra não sei. Vou botar 6 cadeiras ali, bonita, chique, para as pessoas verem assim, os pilares, as colunas da igreja, os irmãos que estão envolvidos com a igreja estão ali sentados. Por que a casa de Deus não pode ser o melhor? Tinha um nome aqui, Jesus, vermelho, estava arrancando toda hora saía. Eu fui em Vitória, eu vi esse candelabro, falei, meu Deus, que coisa linda. Arranquei dinheiro do meu bolso e comprei o candelabro, era meu lanche. Mas eu comprei o candelabro e botei aqui, porque eu fico feliz de ver a casa de Deus linda. É isso que eu estou falando. Eu sei que a gente tem nossas limitações, mas vamos se juntar, irmão. A gente junto, a gente é forte. A gente junto, a gente vai mais longe. Amém? Eu vou abrir mão do louvor, do horário. Vou dar a bênção apostólica. Me dou por satisfeito com esse ensino. Saiba que por mais que tenha passado um pouquinho do horário, você que precisa de carona, como é o caso da irmã ali, a irmã Lena, a Esther, por favor, eu vou fazer questão da carona. Tá de moto? Tá de moto, tá de moto. Então, quem precisar de carona a gente leva. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se envolvam com as coisas de Deus. Dá para ter tempo para você, tempo para o seu trabalho, tempo para Deus. Porque quem diz que não tem tempo para Deus, está dando desculpa. Hoje foi feriado. A gente podia ter feito alguma coisa aqui na igreja. Hoje foi feriado. O que não houve foi a ideia e a disposição. Se não for feriado, pode tramar um dia. Vamos abrir mão do domingo de manhã. Vamos acordar mais cedo, abrir mão do sono. Vamos ofertar amanhã do domingo, chamar homens e mulheres para a gente fazer alguns reparos aqui.
Tem um fio do ventilador que está ali em cima da cabeça da Carla. Vai fazer 1 ano de aniversário. Vou comprar um bolo domingo para a gente cantar parabéns. Aquele esparadrapo pendurado ali vai fazer 1 ano. E existe uma coisa chamada taxinha ou canaleta, que você bota ali e fica top. Eu sonho com ar-condicionado. Eu tenho muitos sonhos para essa igreja ainda. Eu só preciso, sabe de quê? De uma equipe boa. E vocês são minha equipe. Vocês são a equipe de Deus, separada, escolhidos, cheios do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. Eu preciso ver um tempo de geração de ovelhas. Geração de ovelhas. Irmãos, gerem ovelhas. Joga para cima de mim e deixa que eu cuide das ovelhas para vocês. As que não ficarem, é porque não quiseram ser cuidada ou tosada. É porque não quiseram. Não é culpa minha. Vocês me conhecem, sabem que eu dou a vida, troco meus filhos, minha esposa, minha família, pelo meu ministério. Faço qualquer coisa pelas ovelhas. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Vamos ficar de pé, orar, e assim estaremos encerrando. Pai, em tuas mãos entrego a vida dos teus filhos e a minha vida. Eu creio que, assim como aquela reunião dos 12 discípulos, foi mais ou menos essa reunião que houve aqui hoje. Nós incluímos mais 7. 12 mais 7, 19. Eu creio que mais gente vão ser inclusos aqui nesta noite. Muita gente foi tocada. Muita gente sabe que se ele foi chamado para alguma coisa. Ninguém foi chamado para não fazer nada. Nós fomos chamados para fazer alguma coisa. E a prioridade de alguma coisa é o Senhor. O Senhor sempre tem que estar acima de tudo. O Senhor tem que estar acima de tudo. O Senhor é a razão da nossa existência. O Senhor é o Deus que nós queremos servir e trabalhar, porque é um privilégio ser obreiros da sua seara. Muito obrigado por ter nos escolhido como discípulos e não como servos, como amigos. Em João 15:6 o Senhor disse: vocês são meus amigos, porque só um amigo faz o que vocês estão fazendo. Nós somos teu amigo, Jesus, porque o Senhor, antes de nós sermos seus amigos, o Senhor já era nosso amigo, um amigo que deu a vida por nós. E não há amor maior do que aquele amigo que dá a vida por outro amigo. Obrigado, Deus, por essa equipe. Obrigado por esses irmãos. Abençoe cada um. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um. Aqueles que crerem e aguardam a vinda de Jesus, digam: vão em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Hoje eu vou fechar os meus olhos.